Ana acordou sobressaltada com o som de uma mensagem no celular, o coração disparado como se estivesse prestes a explodir. Era Maria, sua melhor amiga de infância, enviando uma foto delas duas em uma viagem recente a Sintra, com a legenda "Saudades do nosso segredo". Naquele instante, Ana soube que não aguentaria mais fingir. Ela estava apaixonada por Maria e essa revelação interna a fez largar o telefone como se queimasse, enquanto o marido dormia ao lado, alheio ao furacão que se formava em sua mente. Ela se levantou devagar, o chão frio de azulejos da casa em Alfama tocando seus pés descalços, e foi até a janela. Lisboa acordava lá fora, com o sol nascendo sobre o Tejo, mas para Ana, o mundo parecia desabar. Como poderia ela, uma mulher de 35 anos, casada há 10 com João, mãe de 2 filhos pequenos, admitir que seus sentimentos por Maria iam além da amizade? Elas se conheceram na universidade, em Coimbra, onde estudaram Direito. Maria, sempre a mais ousada, com seu cabelo loiro curto e atitude desafiadora, contrastava com a Ana mais reservada, de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que escondiam uma profundidade emocional. Ao longo dos anos, a amizade se intensificou, viagens juntas, confidências noturnas, toques casuais que agora Ana reinterpretava como algo mais. Naquela manhã, Ana decidiu confrontar Maria. Marcou um café no Chiado, mentindo para João que ia resolver um assunto do trabalho. Sentada à mesa de um café histórico, com o aroma de pastéis de nata no ar, Ana esperava ansiosa. Maria chegou pontual, vestindo uma blusa solta e jeans, o sorriso iluminando o rosto. "O que houve, Ana?" "Você parece tensa", disse ela, sentando-se e pedindo um galão. Ana hesitou, as palavras presas na garganta. "Maria, eu acho que estou apaixonada por você", soltou finalmente, as mãos tremendo sobre a xícara. Maria congelou, os olhos azuis se arregalando. "Ana, o quê? Você é casada." "E eu?" "Eu sinto mesmo, mas isso é loucura." Elas ficaram em silêncio, o barulho da rua contrastando com a tensão entre elas. Maria confessou que há meses lutava contra esses sentimentos, mas o medo da rejeição a paralisava. Em Portugal, onde a sociedade ainda carregava resquícios conservadores, especialmente em famílias tradicionais como a de Ana, vinda de uma linhagem católica devota de Braga, admitir uma atração homossexual era como acender um fósforo em um barril de pólvora. "Minha família me deserdaria", murmurou Ana, pensando nos pais idosos que viam o casamento como sacramento inquebrável. O encontro terminou com um abraço apertado na rua, mas sem promessas. Ana voltou para casa com o peito apertado, fingindo normalidade ao preparar o almoço para as crianças. João, um engenheiro dedicado, notou sua distração. "Tudo bem, amor?", perguntou ele, beijando sua testa. "Sim, só cansaço", mentiu ela, sentindo o peso da culpa pela primeira vez. À noite, deitada ao lado dele, Ana não conseguia dormir. Pensava em Maria, em como seus toques inocentes durante as caminhadas por Belém agora pareciam carregados de eletricidade. Mas e os filhos? Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 5, que adoravam a tia Maria. Como explicar a eles se tudo desmoronasse? Dias passaram em uma névoa de conflito interno. Ana evitava Maria, mas as mensagens continuavam: "Precisamos conversar direito." Finalmente, ela cedeu e marcou outro encontro, dessa vez em um parque discreto em Oeiras. Lá, sob as árvores, Maria foi direta: "Eu não aguento mais esconder. Quero estar com você, Ana." "Mas e João? E sua vida?" Ana chorou, admitindo que seu casamento, embora estável, faltava paixão. João era bom, mas ela se sentia vazia. "Estou traindo ele só de pensar nisso", disse ela, as lágrimas escorrendo. Maria a consolou, mas o abraço se prolongou e pela primeira vez, elas se beijaram. Foi um beijo tímido, cheio de medo e desejo reprimido. Ana se afastou, aterrorizada. "Não podemos fazer isso aqui. Alguém pode ver." Elas se separaram com o coração acelerado, mas o ato selou um pacto silencioso. Ana começou a mentir mais, saídas para o ginásio, encontros com clientes. Cada mentira era uma facada em sua consciência, mas o tempo com Maria fazia-se sentir viva.
Elas passeavam por praias vazias em Cascais, conversando sobre sonhos reprimidos. Maria, que trabalhava como jornalista em um jornal lisboeta, contava histórias de discriminação que via no dia-a-dia de casais LGBT lutando por aceitação em um país que, apesar das leis progressistas, ainda tinha bolsões de preconceito. Uma noite, Ana quase foi pega. João encontrou uma mensagem no celular dela: "Mal posso esperar para te ver amanhã." "Quem é essa Maria que manda mensagens assim?" perguntou ele, desconfiado. Ana inventou que era sobre um projeto conjunto, mas o olhar dele a deixou gelada. "Você anda estranha ultimamente", comentou ele. Ana sentiu o chão se abrir. Estava traindo não só o marido, mas a si mesma, vivendo uma dupla vida que a corroía por dentro. O conflito escalava. Ana consultou uma terapeuta em segredo, uma mulher em Lisboa especializada em questões de identidade sexual. "Você precisa ser honesta consigo mesma", disse a profissional. Mas honestidade significava dor, perder a família, enfrentar o julgamento da sociedade portuguesa, onde em vilarejos como de seus pais, a homossexualidade ainda era tabu. Maria, por sua vez, enfrentava a pressão da própria família em Porto, que a cobrava por um namorado. "Estou cansada de fingir", desabafou ela em uma ligação noturna. No fim daquela semana, Ana tomou uma decisão impulsiva, convidou Maria para uma viagem curta a Évora, mentindo para João que era um seminário de trabalho. Lá, no templo romano antigo, elas juraram tentar, mas o preço já se anunciava. Ana via nos olhos de Maria o reflexo de sua própria angústia, amor versus dever. E assim, o furacão começava a ganhar força, ameaçando destruir tudo ao seu redor. A viagem a Évora foi um oásis temporário no deserto de mentiras que Ana construía. Elas caminharam pelas ruas empedradas, visitando a Capela dos Ossos, onde os crânios empilhados pareciam um aviso mórbido sobre a fragilidade da vida. "Isso é o que acontece quando se ignora o que se sente", comentou Maria, apertando a mão de Ana discretamente. Mas o idílio durou pouco. No hotel, uma ligação de João interrompeu o momento. "As crianças sentem sua falta. Quando você volta?" Ana desligou, o peito apertado de culpa. "Estou destruindo minha família por isso", murmurou ela. De volta a Lisboa, a tensão aumentou. Maria pressionava por mais compromisso. "Não podemos viver assim, escondidas como criminosas." Ana concordava, mas o medo a paralisava. Sua mãe, Dona Isabel, ligava diariamente de Braga, cobrando visitas e falando de netos. "Você tem uma vida perfeita, filha. Não estrague tudo", dizia ela, sem saber o quão proféticas eram suas palavras. Ana se sentia sufocada pela expectativa social. Em Portugal, onde o catolicismo ainda influenciava muitos, divorciar-se já era escândalo. Ser lésbica, pior ainda. Um dia, no trabalho, Ana era advogada em um escritório no centro, ela defendeu uma cliente em um caso de discriminação homofóbica. A mulher, demitida por sua orientação sexual, chorava no tribunal. "Eu só quero ser eu mesma", disse a cliente. Aquilo atingiu Ana como um soco. Na saída, ela encontrou Maria esperando do lado de fora. Vi o julgamento. "Você foi brilhante", elogiou Maria. Elas foram para um bar em Bairro Alto, onde, entre copos de vinho verde, Maria revelou seu plano. "Vamos contar para alguém. Comece pela sua irmã." Ana resistiu. Sua irmã mais nova, Clara, vivia em Faro e era mais aberta, mas ainda assim, o risco era alto. E se ela contar para os pais? Mas Maria insistiu e Ana cedeu. Em uma videochamada, Ana confessou: "Clara, eu estou apaixonada por uma mulher. Por Maria." Clara ficou em silêncio por um momento eterno, depois explodiu: "Ana, você enlouqueceu? E João? As crianças?" A conversa terminou em lágrimas, com Clara prometendo sigilo, mas advertindo: "Isso vai te custar caro." A advertência se provou verdadeira. João começou a suspeitar mais. Encontrou recibos de hotéis, questionou saídas noturnas. Ana mentia, mas cada falsidade enfraquecia. Uma noite, eles brigaram feio. "Você está me traindo", acusou ele. Ana negou, mas o olhar dele era de dor profunda.
Eu te amo, Ana, mas algo mudou. Ela chorou sozinha no banheiro, pensando em Maria, que naquele momento mandava mensagens de apoio. Estou aqui por você. Maria também pagava o preço. No jornal, uma colega descobriu e espalhou boatos. Você é lésbica? Cuidado, o chefe é conservador, avisou alguém. Maria enfrentou olhares julgadores, mas manteve a cabeça erguida. Eu não me envergonho, disse ela a Ana em um encontro secreto no Monsanto. Lá, elas discutiram o futuro. Talvez eu deva deixar João, sugeriu Ana. Maria hesitou, mas e os filhos? Custódia compartilhada em Portugal é complicada para casais do mesmo sexo. A crise culminou em uma festa de família. Os pais de Ana vieram de Braga para o aniversário de Pedro. Dona Isabel notou a tensão. Você parece distante, filha. Ana evitou o assunto, mas durante o jantar, João, frustrado, soltou: Ana anda saindo muito com Maria. O pai de Ana, Sr. Manuel, franziu a testa. Aquela amiga solteirona? Cuidado, ela pode ser má influência. Ana defendeu Maria, mas a semente da dúvida foi plantada. Dias depois, Maria foi confrontada pela própria família. Sua mãe, em Porto, descobriu através de uma prima que viu as duas juntas. É verdade que você está com uma mulher casada? Gritou ela ao telefone. Maria admitiu e a mãe desligou chorando. Você me envergonha, disse em uma mensagem posterior. Maria desabou, ligando para Ana. Perdi minha família por nós. Vale a pena? Ana, em pânico, prometeu: vou contar para João. Amanhã. Mas o amanhã trouxe traição inesperada. Clara, preocupada, contou para os pais. Dona Isabel ligou histérica: como você pode fazer isso? Pense nas crianças. Isso é pecado. Ana gritou de volta: é quem eu sou, mãe. A ligação terminou em silêncio gelado. Agora, isolada, Ana enfrentava o abismo. João, sentindo mudança, confrontou-a novamente. Diga a verdade. Ana, exausta, confessou: estou apaixonada por Maria. João ficou devastado. Como você pôde? Depois de tudo? Ele saiu de casa, deixando Ana com as crianças confusas. Pedro perguntou: papai volta? Ana abraçou, lágrimas nos olhos. Maria veio consolar, mas o dano estava feito. Elas estavam juntas, mas a um custo imenso, famílias partidas, amizades perdidas e uma sociedade que as olhava torta em cada esquina de Lisboa. O alto trão se aproximava. Ana iniciou o divórcio, mas João lutava pela custódia total, alegando instabilidade emocional. No tribunal, Ana via sua vida dissecada, mensagens, fotos, testemunhas. Maria apoiava, mas o stress a fazia duvidar. E se formos erradas? Ana respondia: o amor não é errado. Mas no fundo, questionava suas escolhas. O processo de divórcio transformou a vida de Ana em um campo de batalha. As audiências em um tribunal frio de Lisboa eram exaustivas, com advogados dissecando cada detalhe de sua relação com Maria. João, outrora amoroso, agora era um homem ferido, argumentando que Ana era incapaz de criar os filhos em um ambiente não tradicional. As crianças precisam de estabilidade, disse ele ao juiz, os olhos cheios de raiva contida. Ana, defendida por uma colega solidária, rebateu: estabilidade é amor, não fingimento. Mas cada palavra a machucava, lembrando o preço de sua honestidade. Maria estava ao seu lado, mas o relacionamento sofria. Elas moravam juntas agora, em um apartamento modesto no Restelo, mas as brigas aumentavam. Você sacrificou tudo por mim e agora me culpa, acusava Maria após uma discussão sobre finanças. Ana perdera clientes conservadores que souberam do escândalo. Ana respondia: não culpo você, culpo mim por não ter visto antes. O conflito interno de Ana era feroz, amava Maria, mas via nos filhos a dor da separação. Sofia chorava à noite: quero papai. Pedro, mais velho, olhava com ressentimento: por que você fez isso, mãe? A sociedade portuguesa amplificava o drama.
Em Braga, os pais de Ana a deserdaram formalmente em uma carta: você escolheu o pecado sobre a família. Amigos se afastaram, convidando João para eventos, mas ignorando Ana. No trabalho de Maria, o chefe a rebaixou sutilmente, citando distrações pessoais. Portugal é progressista no papel, mas no dia a dia, ainda julgam, desabafou Maria em uma terapia de casal que elas iniciaram. A terapeuta incentivava: confrontem os medos. Mas os medos eram reais: olhares na rua, comentários sussurrados em cafés. Uma reviravolta veio quando Clara, arrependida, reapareceu. Eu errei em contar para os pais. Quero ajudar, disse ela em uma visita surpresa. Ana hesitou, mas aceitou. Clara mediou com João, convencendo-a a aceitar custódia compartilhada. Pelas crianças, argumentou. João cedeu, mas com condições: Maria não pode se envolver tanto. Ana aceitou, mas sentiu como uma traição ao seu amor. Estamos cedendo à pressão social, reclamou para Maria. Maria, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Sua mãe, após meses de silêncio, ligou: venha para Porto. Podemos conversar. Maria foi, sozinha, deixando Ana ansiosa. Em casa, a mãe chorou: eu te criei para ser feliz, mas isso é contra Deus. Maria defendeu: Deus é amor, mãe. A conversa terminou sem resolução, mas plantou dúvida em Maria: e se eu estiver errada? E se isso destruir tudo? De volta a Lisboa, Maria contou tudo e Ana explodiu: você duvida de nós agora? A briga escalou, com acusações voando. Você mentiu para todos por mim, mas agora me questiona, gritou Maria. Ana, exausta, saiu de casa, vagando pelas ruas do Castelo de São Jorge. Lá, sob as muralhas antigas, refletiu sobre suas escolhas. Tinha trocado segurança por autenticidade, mas o custo era alto: filhos traumatizados, família perdida, carreira abalada. Uma traição maior veio de uma amiga em comum, Rita, que espalhou boatos sobre o affaire antes da confissão. Eu vi vocês em Évora, confessou Rita quando confrontada. Ana sentiu-se traída. Por quê? Rita respondeu: pensei que estava ajudando João. Aquilo abalou a confiança de Ana em todos. Ela confrontou Maria: alguém mais sabe? Maria negou, mas a semente da paranoia cresceu. O clímax se aproximou em uma manifestação LGBT em Lisboa. Maria convenceu Ana a ir: precisamos nos orgulhar. Lá, entre bandeiras arco-íris e multidões, elas se sentiram livres pela primeira vez. Mas um fotógrafo capturou-as-se beijando e a foto viralizou em redes sociais. Amigos parabenizavam, mas haters atacavam, pecadoras, destruindo famílias. Os pais de Ana viram e Sr. Manuel sofreu um infarto leve de estresse. Você o matou, acusou Dona Isabel ao telefone. Ana desabou, questionando tudo. Valeu a pena? Perguntou a Maria. Elas se reconciliaram em uma noite chuvosa, prometendo lutar. Mas o dano era irreversível. João usou a foto no tribunal para argumentar exposição pública prejudicial. O juiz, progressista, negou, mas advertiu Ana: pense nas crianças. No meio do caos, um momento de despertar. Pedro, ouvindo uma conversa, perguntou: mãe, você ama a tia Maria como ama o papai? Ana, honesta, explicou: sim, filho. Amor é amor. Pedro abraçou-a: então tá bom. Aquilo deu esperança, mas Sofia ainda resistia. Maria, fortalecida, escreveu um artigo sobre sua jornada, expondo preconceitos. O texto viralizou, trazendo apoio, mas também ameaças. Estamos mudando algo, disse ela. Ana concordou, mas o preço pesava: saúde mental abalada, relacionamentos rompidos. Com o divórcio finalizado, Ana e Maria tentavam reconstruir. A custódia compartilhada significava fins de semana alternados, com João levando as crianças para Setúbal, onde morava agora. Ana sentia falta delas, mas via no tempo com Maria uma chance de cura. Elas viajaram para o Algarve, buscando paz em praias douradas.
Aqui, longe de tudo, podemos ser nós, disse Maria, deitada na areia. Mas mesmo lá, olhares curiosos as seguiam, turistas estrangeiros eram tolerantes, mas locais nem tanto. De volta, o conflito social intensificou. No bairro, vizinhos cochichavam, aquela advogada que largou o marido por uma mulher. Ana ignorava, mas Maria confrontava. Problema, disse a uma senhora no elevador. A resposta, Deus julgará. Aquilo alimentava o debate interno de Maria sobre fé e identidade. Criada católica, ela lutava, e se estivermos erradas? Ana respondia, errada é viver mentindo. Uma decisão controversa veio quando Ana foi convidada para palestrar em uma conferência sobre direitos LGBT em Coimbra. Aceite, é sua voz, incentivou Maria. Ana foi, falando sobre sua jornada, escolhi o amor, mas paguei com minha família. O público aplaudiu, mas uma pergunta abalou. Você se arrepende de ter filhos em um casamento falso? Ana hesitou. Não, mas lamento a dor que causei. Ao voltar, encontrou Maria distante. Você fala como se eu fosse o erro. A briga explodiu. Maria acusou. Você ainda ama João? Ana negou, mas admitiu saudades da estabilidade. Estou cansada de lutar, confessou. Maria saiu furiosa, passando a noite com uma amiga. Ana, sozinha, ligou para Clara. Acho que vou perder ela também. Clara aconselhou, dê espaço. Maria voltou no dia seguinte, mas com uma notícia. Minha mãe quer me ver. Ósnia. Ana concordou, mas sentiu ciúme. Em Porto, a mãe de Maria propôs, deixe essa vida. Volte para casa. Maria recusou, isso sou eu. Mas a mãe revelou, seu pai sabe e aprova, mas eu não consigo. Maria chorou, voltando abalada. O ponto de ruptura veio em uma visita das crianças. Pedro viu Ana e Maria discutindo, vocês brigam como eu e papai. Aquilo partiu o coração de Ana. Ela confrontou Maria, estamos repetindo padrões. Maria admitiu, talvez precisemos de tempo. Elas decidiram uma pausa, Maria mudando-se temporariamente para um hotel. Sozinha, Ana refletiu profundamente. Visitou os pais em Braga, implorando perdão. Dona Isabel abriu a porta, entre, mas sem ela. Ana entrou, explicando, eu não escolhi isso, aconteceu. O pai, recuperado, ouviu, filha, a Bíblia diz. Ana interrompeu, a Bíblia diz amar o próximo. A conversa terminou em impasse, mas com um abraço relutante. Maria, no hotel, encontrou uma namorada de juventude, Sofia, que a convidou para jantar. Você merece alguém sem bagagem, disse Sofia. Maria hesitou, mas o flerte tentou. Ana me machucou, pensou. Mas ligou para Ana, sinto falta. Elas se reconciliaram, mas com condições, terapia intensiva, transparência total. O alto trão final se anunciou quando João, ciumento, tentou reconquistar Ana. Volte, pelas crianças. Ana recusou, eu amo Maria. João, furioso, vazou detalhes do divórcio para a imprensa local. Um jornal sensacionalista publicou, advogada abandona família por amante lésbica. Ana foi demitida do escritório, imagem ruim para clientes. Desempregada, Ana afundou em depressão. Maria apoiou, vamos lutar juntas. Elas processaram o jornal por difamação, ganhando, mas o dano à reputação persistia. Amigos verdadeiros surgiram, formando uma rede de apoio LGBT em Lisboa. Em uma noite de reflexão, Ana escreveu uma carta para os filhos. Um dia entenderão que escolhi ser verdadeira. Maria leu e chorou. Somos fortes. Mas a dúvida permanecia. O amor valia tanto sofrimento? Com o processo contra o jornal vencido, Ana e Maria ganharam visibilidade positiva. Ativistas as convidaram para eventos, transformando sua dor em advocacy. Nossa história ajuda outros, disse Maria em uma entrevista para um podcast. Ana concordou, mas internamente lutava. A que custo? Elas adotaram uma rotina, terapia semanal, visitas às crianças, reconstrução lenta.
Uma surpresa veio de Dona Isabel, uma carta pedindo encontro. Em Braga, a mãe confessou, vi sua entrevista. Talvez eu esteja errada. Ana chorou, obrigada, mãe. O pai relutava, mas permitiu visitas. Passo a passo, disse Ana a Maria. João amadureceu, permitindo Maria nas visitas, pelas crianças. Pedro e Sofia se adaptaram, chamando Maria de tia especial. Vocês são felizes? Perguntou Sofia. Ana respondeu, sim, agora sim. Mas nem tudo era rosa. Maria recebeu uma oferta de emprego em Madrid, melhor salário, menos preconceito. Ana entrou em pânico. Você vai me deixar? Maria negou, venha comigo. Mas Ana recusou, as crianças precisam de mim aqui. A decisão dividiu-as, ficar ou ir? Após dias de tensão, Maria decidiu ficar, você é minha família. Elas compraram uma casa em Sintra, simbolizando o novo começo. Lá, entre florestas e palácios, elas encontraram paz. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, refletiu Ana. Anos passaram. As crianças cresceram aceitando, a sociedade evoluía. Ana abriu um escritório especializado em direitos LGBT, Maria publicou um livro sobre sua jornada. Famílias se reconciliaram parcialmente. No fim, olhando o tejo de sua varanda, Ana perguntou a Maria, foi certo mentir e lutar tanto? Maria sorriu, foi humano. E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer sacrifício, mesmo que destrua vidas ao redor?